E aí, meus brasileiros e brasileiras e brasileiros, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. Cara, eu fui marcado numa postagem, isso aqui, ó. Olha que maravilha, uma cena bonita, mas os bastidores pode ter interesse. O presidente recebendo uma Bíblia e o pastor recebendo o quê? Comenta aí embaixo, se você sabe. Um presidente recebendo uma Bíblia e o pastor, óbvio, né? Se você não sabe, está recebendo acesso. Ou seja, um ato de fé, cara. Essa foto tem muita gente criticando, mas pra mim essa foto é um ato de fé, cara. Não é lindo isso aqui, cara? Um pastor orando pelo presidente do Brasil com um símbolo de que está abençoando a nação. É sobre essa foto que nós vamos comentar, por isso eu peço seu joinha, que é muito importante. Seu comentário também é muito importante. Se não é inscrito, se inscreve no canal e bora pro vídeo de hoje. Pois bem, meus amigos, eu fui marcado nessa postagem da ministra Gleisi Hoffmann, né? Uma figura conhecida na política brasileira. Hoje o presidente Lula recebeu junto comigo e com o ministro da AGU, Messias, o pastor Samuel Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, do Brás também, acompanhado do deputado Cezinha Madureira. Olha só que maravilha. O Silas Malafaia deve estar espumando no canto da boca uma hora dessa, né, cara? Cadê o Silas falar nisso? Sumiu, saiu de cena? Comente aí embaixo se você sabe por onde anda o senhor Silas Malafaia. Entregaram ao presidente a Bíblia do culto do ministro e a edição de ouro do centenário de glória da igreja. Meu Deus, cara. É forte essa frase, olha só. Entregaram ao presidente a Bíblia do culto do ministro e a edição de ouro do centenário da glória da igreja. Oraram pelo Brasil e pelo presidente. Centenário da glória da igreja. Alguém explica isso aí, por favor, cara. E eu já vou logo adiantando a vocês que eu nunca votei no PT. Como assim, Zay? Alguns até me questionam. Como que você nunca votou no PT? Eu nunca votei porque eu não ia votar. Tem uma época da minha vida que eu fui meio que anarquista. Não queria saber de votar. Pagava multa todo ano, paguei várias multas por não votar. Então, meu amigo, quando você fala que eu sou de esquerda, eu dou risada. Quando você fala que eu sou de direita, também dou risada. Talvez eu me enquadre aí no centrão. Mas isso é assunto para outro vídeo. Essa foto, cara, está repercutindo no meio evangélico, dado que os evangélicos, pastores, líderes evangélicos, estavam, até o Bolsonaro ir pro Chilindró, todo mundo pro lado da direita, né? E eu avisei aqui no canal várias vezes a respeito disso, falei assim, amanhã ou depois esses mesmos que estão apoiando o Bolsonaro, a direita no caso, vai sair em fotinho, vão posar com o candidato que tiver mais chance ou quem, né, dar mais. É tipo isso. Porque isso aqui, para muitos, que maravilha, pastor orando pelo presidente. Meu amigo, os bastidores disso aqui é mais sujo do que você imagina. Isso aqui é jogo de interesse. E a igreja, através dos seus líderes, sempre procuraram poder e conseguir escalar muitos degraus quando surgiu o bolsonarismo. E é lógico que agora o negócio está totalmente sem o Bolsonaro. Muita gente não sabe o que vai acontecer, mas os líderes já sabem. E é o que eles vão te convencer dentro de um contexto evangélico. Porque para eles não interessa se é de direita ou de esquerda. O que interessa é qual é a proposta. Eu te dou uma Bíblia, oro por você e daí? O que vem de lá para cá? É mais ou menos assim, meus amigos. Essa imagem, por exemplo, é simbólica, meus amigos. O presidente do Brasil, de um lado, com um sorriso diplomático, do outro lado, os dois maiores líderes evangélicos do país, pastor da Assembleia de Deus do Brás, entregando uma Bíblia, como se fosse um selo divino de aprovação, em volta
ministro, a ministra, né, aí, deputados, assessores, todos de cabeça baixa, olha só, em pose de oração, parece bonitinho, não é verdade? Um encontro espiritual pelo bem da nossa nação. Mas, se você olhar bem, com mais atenção, você vai perceber que essa foto tem mais politicagem do que fé. Não se engane, por favor. Isso mostra o império de templos, mídias, influência e, claro, o voto, que é o mais interessante. E o presidente Lula, que não é bobo, sabe muito bem o peso eleitoral que a Bíblia tem com relação à política. E aí é que vem a pergunta. Quando um pastor entrega uma Bíblia a um presidente, eu vou deixar essa foto aqui, cara. Você acha que é realmente um ato de fé quando algo desse tipo acontece? Ou é só negociação? Nessas alturas, cara, eu lembrei de uma frase que, quando vê um pastor com um político, geralmente está cheirando, começa a cheirar, né? Quando você vê esse tipo de foto, de momentos, a cruz de Cristo começa a cheirar palanque eleitoral. E por que eu estou falando isso? Porque nos últimos anos, a relação entre igreja e política, ou melhor, igreja e Estado, virou um terreno minado. E o mais curioso é que, cara, a bomba nunca vai estourar, explodir em Brasília. Explode na cabeça dos fiéis. Enquanto grandes líderes abraçam quem está no poder na vez, né, que está no momento, o povo é condicionado a acreditar que essa é uma aliança de Deus. Mas não se engane, cara. É uma aliança de interesse entre eles, a alta cúpula. Você aqui embaixo não vai entender os reais motivos desses encontros, desses apoios, dessas trocas, né? Hoje apoia direita, amanhã apoia esquerda e assim por diante. Você só é condicionado a acreditar no que o pastor diz, porque ele é o homem inspirado por Deus para transmitir a vontade de Deus para a sua vida. E Deus muda de vontade, né? A torto e direito. Eu ia falar outra coisa aqui, mas Deus muda de vontade da noite para o dia. Vocês lembram quando disseram que o Lula ia fechar as igrejas? Pois é, esses mesmos que comentaram isso estão hoje do lado do cara. Ou seja, o anticristo comunista virou amigo de oração dos mesmos líderes, cara. E ainda abraçando uma Bíblia, recebendo uma oração. E eu falei várias vezes aqui, calma, que isso aí é só política. E antes que você diga, mas e se fosse do outro lado? Calma, cara. O problema não é ser de direita ou ser de esquerda. Sai fora disso aí, velho. O problema maior que eu vejo nisso aqui é que a igreja tem virado, cara, uma corretora da fé, trocando apoio espiritual por benefício, cargos, influências, mostrando que o púlpito simplesmente virou, tornou-se, né, uma moeda de troca. A religião perde a sua essência e o evangelho em si acaba virando somente propaganda, porque o interesse deles é outro, não é conduzir a tua vida a uma salvação, não é mostrar Deus para você. Eles só estão usando você como mais um na massa de manobra para eles mostrarem poder no alto escalão da política brasileira. Ou seja, é uma relação simbólica onde um precisa do outro para se manter relevante dentro do contexto tanto religioso quanto político. O político quer o voto e o pastor quer o quê? Quer acesso, quer prestígio, quer emendas, isenção. E o fiel, coitado, acredita que está assistindo um ato profético, né? Ai, que maravilha, olha que foto maravilhosa. Quando, na verdade, o fiel está só vendo uma jogada de bastidores. No final das contas, é o fiel que paga o pato dobrado, paga dízimo, paga oferta, paga voto, paga IPTU, paga taxas de tudo, até para respirar. E eles curtindo a vida em cima de você, cara. Abra o olho, entenda que as coisas não são conforme aparentam. Ah, mas a Bíblia na foto, Zay, pode sim ter sido um presente, né? Tá aí, ó. Mas simbolicamente é um contrato
retrato, cara, entenda isso. É um lembrete que no Brasil Deus sempre é convocado para a campanha eleitoral. E o símbolo é a Bíblia. E a cada eleição a liturgia muda, né, de púlpito, mas a estratégia é a mesma. Prometer céu e entregar poder, mas poder somente a eles. Pastores que outrora, tempos atrás, pregavam contra a corrupção, hoje estão ao lado de investigados, ao lado de corruptos, líderes que eu ouvi, você também deve ter ouvido, não me envolvo com política, né? Aqui não entra política. Agora tem escritório em Brasília e um orçamento público à disposição. Você não viu, cara, o último vídeo que eu postei ontem? Dá uma olhadinha no último vídeo para você entender o absurdo que está acontecendo com as igrejas nesse contexto da política. E nem começou 2026 ainda. E sabe o que é mais perigoso disso tudo aí? É a fé se tornar uma anestesia social. Porque quando o pastor só trabalha focado no poder político, ele acaba não tendo aquele empenho, desenvolvendo a sua vocação para conduzir as almas, mas sim para ter almas que ele enxerga como voto. E o fiel, como confia no pastor, acaba sendo manipulado como massa de manobra, que eu sempre estou falando aqui no vídeo. Tudo em nome de Deus, tudo em nome de uma direção divina, tudo em nome da bênção de Deus, que é isso que Deus quer no momento para o Brasil. Para, meu amigo, entenda. Deixa de ser massa de manobra. Você precisa escolher o candidato para votar através daquilo que você acredita, o que se aproxima mais do seu conceito de vida, e não fortalecer lado político por interesse do seu pastor. Pelo amor de Deus, abra o olho, cara. Entenda que as coisas não são do jeito que aparentam. Eu sempre estou falando isso. Casamento entre política e religião sempre termina do mesmo jeito. A fé traída e o povo enganado. E enquanto o Brasil, o país, vive dividido entre crentes da direita, progressistas da esquerda, os bastidores seguem igual. Acordos, troca de alianças feitas no nome de Deus, com Bíblia e tudo, que no final basta você dar uma estudadinha para você entender aonde isso vai acabar, meus amigos. Esta cena, né, do Lula recebendo a Bíblia aí é mais do que um registro de cortesia. É um lembrete do quanto o Brasil ainda não aprendeu a separar o altar do palanque. Hoje é tudo uma coisa só. No fim das contas, o verdadeiro risco, cara, não é simplesmente o presidente recebendo uma Bíblia. É o país acreditar que o momento desse aí significa alguma coisa além de interesse. E o presidente que ia fechar as igrejas, agora os mesmos líderes estão dentro do gabinete, entregando Bíblia, orando por ele, garantindo um lugar na mesa para o próximo ano. E guarda o que eu vou te falar, cara. Toda vez que o púlpito se mistura com o palanque, que é o que mais está acontecendo, o evangelho acaba perdendo as forças. E é por isso que eu faço essa pergunta, volta e meia aqui. Que evangelho é esse? Que evangelho poderoso é esse, cara? O povo perdendo a liberdade, né? Voto de cabresto, mas está tudo certo, porque foi Deus que deu a instrução para o seu líder. Essa foto aí é mais do que um registro, cara. É um retrato da verdadeira manipulação da fé, feita estrategicamente pela liderança que você acredita ser de Deus. E eu vou parar por aqui porque eu acredito que você já entendeu que isso aí não passa de um jogo sujo, aonde envolve você inconscientemente a se comprometer com aquilo que o seu líder tem interesse. Jogo do poder acima de tudo. E a hipocrisia estampada, né? A Bíblia mesmo fala, não servir a dois senhores. Só que nessa imagem, parece que estão tentando servir a Deus e ao poder na mesma oração. Se você concorda comigo, meu amigo, deixe seu comentário aí embaixo para fortalecer. Se você não concorda, comenta também, coloca aí, enfim, tenta me convencer de algo contrário. Eu acredito que a fé deveria ser um ponto onde, né, viesse unir o povo,
Mas o que que fizeram? Tornaram a fé uma moeda de troca nessa sujeira. Por quê? Simplesmente descobriram que púlpito dá voto. É isso, cara. É isso que eu acho. Deixa seu comentário embaixo, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.